da Tesouraria da Fibria. E a primeira mulher que vem aí. É mesmo? Eu estou meio preocupado. Não, é pior. Obrigada. Na Tesouraria da Fibria, majoritariamente são mulheres. Eu vim aqui apresentar o Green Bond que a gente emitiu em janeiro de 2017. Então, para começar, temos aqui a agenda. Vou dar um panorama geral da operação, estrutura, estratégia, demanda, alocação e inovação. O porquê que a Fibria decidiu emitir um Green Bond? Primeiramente, o que é um Green Bond? É um título verde, um título de renda fixa, com o intuito de financiar projetos ou ativos que tenham algum impacto positivo, ambiental ou climático. Diferentemente de um bond normal, então a gente tem atrelado a isso os projetos elegíveis, os projetos a ser financiado, com foco social, com foco ambiental e com foco climático. No caso da Fibria, em termos de estrutura, diferente de um bond normal, o Green Bond ele envolve diversos parceiros, tanto internos quanto externos, coisas que numa operação normal envolve muito mais o lado financeiro da companhia, então time de tesouraria, controladoria, relações com investidores. E nessa operação foi bastante inovador internamente, devido ao envolvimento de parceiros de meio ambiente, sustentabilidade, meio ambiente florestal, ambiental, além do time financeiro, planejamento estratégico, relações com investidores, fora os parceiros externos, que são os bancos e investidores, fundos de investimentos e consultorias. Então, para a emissão dessa operação, a gente contratou uma consultoria independente. O trabalho se iniciou bem antes da emissão da operação. Ela foi a responsável por emitir a segunda opinião, em que a gente teve que elencar todos os projetos elegíveis para a alocação desse Green Bond. Então, são 5 categorias, entre manejo florestal, floresta nativa e conservação da biodiversidade, manejo sustentável de resíduos, água e energia renovável. Então, essa emissão dessa segunda opinião foi super importante para os investidores. A qualidade dos projetos que foram elegíveis para a alocação do Green Bond fez um diferencial enorme para os investidores, para os fundos de investimento, que o padrão de qualidade e a exigência que tem fundos, principalmente europeus, que estão numa qualidade muito maior do que os fundos, e esse conceito sustentável de meio ambiente, a conscientização socioambiental, principalmente na Europa, é uma referência e uma exigência de qualidade muito maior. Então, quando a gente apresentou os projetos elegíveis para a alocação desse Green Bond, ele foi bastante inovador, bastante reconhecido pela qualidade e pelo escopo dos projetos que a gente estava disponibilizando para a alocação da emissão. Então, em janeiro de 2017, a gente saiu para a emissão. Foi após um período de turbulência, principalmente no mercado americano, devido às eleições que aconteceu em novembro de 2016. Então, a gente pegou uma época de bastante volatilidade no mercado. E também foi um período de ausência que a Fibria não emitia durante 3 anos. Então, teve uma janela de 3 anos e a gente partiu para a emissão. O preço inicial da operação estava numa margem de 6%,
E aí, dado a foram 2 times de roadshow, muito bem sucedido, dividido entre Boston, Nova York, Londres e Los Angeles. Então, a gente teve uma demanda, um book que alcançou 3,5 bi, chegou a alcançar, então, quase 5 vezes a operação. A demanda superou 5 vezes, e aí a gente conseguiu reduzir o preço final, o cupom final, para 5,5%. Então, de um preço inicial de 6, devido à alta demanda, a gente conseguiu reduzir para 5,5%. A operação, então, ela saiu em 700 milhões e cupom de 5,5%. O yield ficou em 5,70%. E o uso dos recursos cabíveis eram os projetos elegíveis ambientais, projetos greens. Em que área da floresta? Área da floresta? Em que área das várias florestas, das várias? Isso. Investimento. A gente, eu vou falar um pouquinho mais para frente, no uso dos recursos, a gente tem alocação principalmente nas áreas perto da fábrica de Jacareí, então São Luís do Paraitinga, todo o vale. A gente tem uma parte lá de conservação da biodiversidade, da conservação nativa da floresta. Então, boa parte dos recursos, desses 700 milhões, boa parte a gente já prestou contas de projetos cabíveis e mais de 50% é no âmbito florestal. E, basicamente, toda a região do Vale do Paraíba. Então, aqui a gente tem o gráfico da demanda, da operação. As ordens, no final, ela ficou em 3 bilhões, mas, como eu disse anteriormente, chegou numa demanda de 3,5 bi. E a alocação, no final, a gente teve, em sua maioria, nos Estados Unidos. E como um ponto diferencial desse Green Bond foi, de novo, a qualidade dos projetos que a gente apresentou, que seriam alocados nessa emissão, elas foram numa qualidade tão grande que a gente conseguiu alocar 40% de investidores green. E o padrão de mercado, normalmente, a expectativa era de alocação de 10% de investidores no ramo sustentável, no ramo de SRI. Então, foi bastante satisfatório, foi uma demanda e uma alocação de investidores verdes que a gente considerou um sucesso e uma referência agora para o mercado. Então, o que diferencia outra coisa de uma emissão de um bond normal é a prestação de contas que a gente faz com relação a toda a alocação dos recursos do Green Bond. E a Fibra decidiu fazer a prestação, a declaração de usos e recursos, tanto no aspecto ambiental, positivamente, o que os projetos trazem de impacto ambiental, e toda a alocação financeira para fomentar esses projetos. Então, a Fibra ela divulgou antecipadamente os projetos elegíveis à alocação do recurso entre 2015 e 2017, 2015 e 2016, desculpa, logo após a emissão. Então, a gente emitiu em janeiro, e, em maio, a gente já fez uma prestação de contas antecipada com os projetos de 2015 e 2016. E agora, em maio de 2017, nessa semana, a gente acabou de lançar a prestação de contas referente aos projetos de 2017. Você falou que a maior parte foi na floresta. Isso. E o restante foi onde? Na fábrica? Foi em projetos que fomentam e auxiliam a redução de resíduos
seja via queimada, tudo na indústria, no processo industrial. Então, teve... Tratamento de efluentes. Isso, tratamento de efluentes, a renovação de água ou a diminuição de uso de água, e a diminuição de resíduos e efluentes. Desculpa, aí também energia renovável. São 3 categorias ligadas à parte industrial: resíduos, água e energia. E aí 2 aspectos florestais, que é manejo sustentável e conservação de biodiversidade. Aqui são alguns destaques da época da emissão, em que a emissão do Green Bond da fibra apareceu na mídia, na imprensa. O que você acha que foi realmente uma inovação? Alguma coisa que a comissão julgadora foi fora dos padrões anteriores? O que aconteceu nessa operação? Eu conheço a história desde a Aracruz, né? Aliás, ontem, por coincidência, um ex-conselheiro da Aracruz estava me contando que ele foi receber o prêmio na Suécia. Quer dizer, a história lá é maravilhosa. Sim. De preocupação com o meio ambiente, etc. Mas teve inovação financeira. Então, exatamente isso. O Green Bond ele seria um curso natural da companhia, já que a sustentabilidade ela é enraizada, ela está no DNA da fibra. E aí, toda essa parte de envolvimento com as áreas internas e os projetos elegíveis que a gente apresentou como alocação, ele foi até um diferencial reconhecido pelos investidores. A qualidade, a exigência, a gente atendeu ao padrão de exigência de investidores europeus e internacionais que têm um nível de qualidade muito superior. Então, todo esse escopo que a gente apresentou, ele, inclusive, tem um fundo bem... A gente recebeu como feedback de um fundo bem reconhecido, que é a BlackRock, que a qualidade dos projetos que a gente elegeu e que coube nessa segunda opinião da Sustainalytics, com os projetos elegíveis, eles foram bastante satisfatórios no nível de excelente qualidade. Isso na parte, vamos dizer assim, a qualidade do programa, na inovação da operação financeiramente, alguma coisa diferente? Para a companhia, ela foi um diferencial, ela envolveu bastante gente, coisa que financeiramente era um escopo só de tesouraria, basicamente. E toda a movimentação, engajamento interno que a gente teve, relacionamento com sustentabilidade, com engenharia, com todo o time florestal, de meio ambiente. A gente tem um time de meio ambiente florestal, um time de meio ambiente industrial, de engenharia, de projetos. Então, todo o engajamento que a gente teve internamente foi um diferencial, uma inovação muito grande para a companhia. Ela nunca tinha feito isso anteriormente, foi inovador para todos os funcionários, a conscientização do que era um Green Bond, o quanto esse novo instrumento está crescendo e faz toda a diferença para investidores da Fibria. Então, o quanto que o trabalho de cada colaborador dentro da Fibria ela é importante e ela tem ela passa além do não ficar internamente. O próprio produto é inovador. A gente, de novo, um bonde, sem ser um green bond, um bonde normal, a companhia já tinha emitido, era importante para a tesouraria e para relações com investidores, para o CFO, mas não tinha visibilidade do instrumento para o restante da companhia. Então, toda essa educação, inclusive financeira, do mercado financeiro local e internacional, ela é muito inovadora, ela é muito importante e vem crescendo bastante, tanto interno
quanto num conceito global, né? A emissão de Green Bond, ela é muito recente. A gente teve, acho que a primeira operação no Brasil em 2015, e são pouquíssimas as companhias que conseguem emitir, ainda mais no nível de qualidade que a fibra emitiu. Mas tinha alguma coisa que diferenciava o seu Green Bond dos outros Green Bonds que foram emitidos por empresas brasileiras no passado? Exatamente isso que eu falei. A gente teve como feedback retorno de vários fundos de investimento importantíssimos, reconhecidos, né, no mundo de fundos de investimento, que formam um mercado, né, de que o Green Bond da fibra, dado a qualidade dos projetos que a gente apresentou e apresentou como lastro da operação, era num nível muito superior. Então, foi esse o grande feedback que a gente teve de fundos de investimento, tanto normal quanto os fundos de investimento próprio de investidores socioambientais responsáveis. Agora, esse tipo de investimento é um investimento social também. Além de ser um investimento que pode dar resultado, há sempre uma crítica com relação a investir para conseguir um produto mais limpo, para conseguir um processo mais adequado. Como é que vocês enfrentam isso? Assim, não especificamente para esse Green Bond, a companhia ela tem toda uma parte de gestão com comunidades, relacionamento com comunidades, mas ela não foi apresentada como projeto aqui elegível. A gente só teve elencado cinco categorias, que é relacionada à floresta e a manejo sustentável. A parte de comunidades, a gente tem sim, mas ela está elencada, atrelada a outro projeto. A gente apresenta tem auditorias bastante recorrente na parte social, mas aí é atrelada a outra operação de dívida. Nesse caso, a gente não elencou. Qual é a relação entre a emissão do Green Bond e a classificação de risco? Ela é BBB-, tanto pela S&P quanto pela Fitch. Mas não pelo Green Bond, né? Não pelo fato de ser Green Bond. Né? Exatamente. Mas, na verdade, é um outro bolso. A classificação de risco vinculada ao uso possível, provavelmente você falou uma besteira, ela está só direcionada em relação ao uso possível com projetos onde a FIBRA tem esse objetivo e esse processo em andamento. Mas a classificação de risco está vinculada às métricas financeiras da companhia. Isso não vai alterar não diferencial. Não, as agências de rating não vão classificar de forma distinta um título, independente se ele vai ser caracterizado como Green Bond ou não. A grande dificuldade que eu pelo menos tive como empresa, financeiramente empresa, do setor de papel e segurança. Mas só que eles me pediram que demonstrasse que não tinha devastação de floresta. Então, eu mandei tirar uma foto de satélite mostrando que onde a empresa fazia florestamento, tinha florestamento, do lado não tinha, que era usado para outras finalidades. Essa foto impactava a audiência. Eu sei que o DNA da fibra é esse. E assim, eu acho que sem dúvida, eu estou pegando para onde você disse, o grande aspecto inovador de uma operação como essa é que você entender que a fibra ela tem objetivos sustentáveis, então a gestão com um viés super sustentável, você está criando, por ter um acesso, e para a tesouraria é muito importante você acessar um bolso específico, um bolso novo, um fundo novo, você está criando uma exigência de manutenção desses parâmetros de excelência sustentável do ponto de vista financeiro, além dos demais índices que a FIBRA já compõe. Então, assim, o grande aspecto de inovação, eu acho que tem um mérito muito grande, seja para a FIBRA, seja para qualquer empresa que acessa esse mercado,
é você criar a necessidade de recorrência e até sustentabilidade do processo em si de excelência das métricas, seja de emergência, de tratamento de resíduo ou até da parte florestal. Exatamente. Se eu pudesse só complementar, você tinha perguntado sobre os projetos sociais. Quando a gente começou a fazer o Second Opinion, a gente tinha um monte de projetos, várias categorias. E a gente percebia que o mercado de green bonds era incipiente e a Sustainalytics cobrava da gente criteriosamente que a gente pudesse mensurar o impacto atrelado ao projeto. E aí, com isso, a gente foi afunilando os projetos e os projetos ambientais são mais fáceis de você conseguir mensurar de fato que uma tecnologia que reduza ou que recircule a água vai levar a uma redução de captura de água na fonte. E aí, portanto, a gente foi realmente afunilando para ter realmente os critérios mais Tangíveis. significativos que a gente pudesse apelar e assim reportar anualmente na nossa prestação de contas sobre a alocação financeira e o impacto ambiental atrelado ao projeto. Olha, gente, nós aqui, pelo da minha conclusão, nós somos muito rigorosos nessa área toda de floresta. Lá fora, eles inventaram mixed forest, eles inventaram vários termos, que na realidade são termos para disfarçar a destruição de nativas. E assim, É isso que a minha experiência. Aproveitando só um complemento da pergunta com relação ao diferencial perante os outros, para nós foi um grande diferencial porque a Fibra ela tem premiação, ela é líder no Dow Jones na parte de emerging markets com relação a essa parte de sustentabilidade. Infelizmente o Brasil, ele tem nessa parte sustentável, ele ainda é um pouco distante da exigência, do nível da exigência que principalmente os europeus têm nessa área. Então, para a Fibra ser reconhecida nessa área como única e assim, o nível de excelência que a gente tem e a garantia, a tranquilidade, que esses fundos focados nisso olhem para a Fibra dessa forma e viraram para nós nesse roadshow em diversos fundos, não só a BlackRock, mas outros, que estavam, inclusive, começando a dar um foco maior nisso, falaram, não, nós estamos muito satisfeitos com o nível de exigência de transparência da Fibra. Então, a gente ter esse nível, essa qualidade de serviço prestado para os nossos investidores, nossos clientes, é muito satisfatório. Então, para isso, para a gente, foi uma grande satisfação e a gente se engrandece muito de estar nessa posição, de ter esse reconhecimento. Então, acho que esse é uma grande satisfação para nós. Alguma coisa a mais a acrescentar? Muito obrigado. Obrigada. A gente só vai entregar a declaração de usos e recursos que a gente acabou de lançar, com todo o foco. Obrigado. Comprovação de prestação de contas.